Saúde, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado, Deus seja agradecido, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir e preencher o coração de cada um de vocês. Que nesta semana que se inicia agora, vocês possam crescer no conhecimento e na graça e aplicar os princípios de Deus em sua vida e assim ser mais que vencedores, pois esta é a determinação de Deus para cada um que realmente crer nele e tem os seus princípios como fundamental para a sua vida, para nortear o seu proceder, não é? Deus seja louvado. Amados irmãos, é sempre um prazer estarmos aqui semanalmente falando com vocês a respeito das grandezas de Deus. Amados, é muito importante, nós que nos dizemos cristãos, não importa de qual denominação, né? Católica, protestante, seja qual for a denominação, né? Que temos Cristo como nosso líder, como o nosso exemplo, conhecer a sua palavra. Porque se você não conhece a palavra de Deus, não é? Você se torna ignorante e essa ignorância pesa sobre você de uma forma muito terrível, tirando de você as oportunidades de ser uma pessoa próspera, saudável e com paz. Amém? Aleluia! Amados irmãos, todos vocês que ouvem esta mensagem, se Deus tocar no coração de vocês, se ela for algo que realmente venha edificar a sua alma, que você possa realmente se inscrever no nosso canal e também mandar para os seus contatos, porque a palavra de Deus diz que um cava, outro semeia, outro agoa, mas quem faz crescer é Deus, né? E todos recebem galardão por esse processo, né, da divulgação da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Que você seja muito abençoado por isso, amém? Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de um tema bastante interessante, não é? E gostaríamos de começar esse tema, não é? Dizendo que Deus corrige os filhos para poder abençoá-los. Amados, é um processo conhecido até mesmo por nós aqui nessa terra, não é? Pais, mães, corrige seus filhos, segura os seus filhos, para que eles não ficam fazendo tanta loucura, tanta infantilidade e depois não aguenta as consequências, não é? Então, antes disso, aquele que é mais experiente, não é? Conduz. E às vezes até mesmo disciplina para que a pessoa seja realmente feliz. Vamos iniciar com Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Eu, o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluias. Jeremias, profeta de Deus, Deus estava usando Jeremias como boca para dizer àquele povo que, a despeito do que eles iam passar, não é? Pelas consequências do que fizeram, não é? Deus tinha planos para eles de bem e não de mal, para dar para eles um futuro e uma esperança. Coisa gloriosa, não é mesmo? Bem, esta palavra de Deus foi dita a Israel no momento onde Israel tinha se afastado de Deus e estava colhendo as consequências segundo, né, o julgamento de Deus. Em Jeremias 29, 4, né, é dito assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativos que fiz deportar de Jerusalém para a Babilônia. Então, a questão de que eles perderam a guerra e a Babilônia os fizeram cativo, não foi uma circunstância de, digamos, um azar, realmente uma infelicidade, né, de uma guerra perdida. Não, foi o juízo de Deus. Veja bem, esse julgamento de Deus para com eles era para corrigi-los, trazê-los de volta para uma vida de obediência e adoração. O homem é muito voluntarioso,
né? O ser humano é muito voluntarioso, obstinado, ele quer andar pelos seus caminhos e esses caminhos, fora dos princípios de Deus, os levaram para um exílio de 70 anos na Babilônia. Misericórdia, não é mesmo? Muitos caminhos a pessoa está sendo ensinada na palavra de Deus, nos princípios de Deus, mas ela, eu não quero, eu penso assim, não, eu fui ensinado assim. Pois se você foi ensinado fora os princípios bíblicos, fora o que está registrado na palavra de Deus, você foi ensinado errado. Então preste atenção, seja uma alma ensinável e você viverá as maravilhas de Deus, não é? Então, quando colocamos Deus em primeiro lugar e cuidamos dos interesses dele, ele cuida o que é do nosso interesse. Também é verdade que quando desvalorizamos as coisas de Deus, ele também nos trata com reciprocidade. Deus não é mau. Para o benigno, ele é benigno, né? Para o justo, ele é justo, não é? E para o perverso, ele é inflexível. Ele não é perverso. Deus é amor e nele não há perversão, mas o que acontece? Ele realmente disciplina aqueles que ele ama. Nós vemos isso muito bem registrado no livro de Ageu. Ageu é um dos pequenos profetas. Quando se fala pequenos profetas, não está dizendo que ele era menor do que Isaías, Jeremias, Ezequiel, não. Quer dizer que ele trouxe uma palavra bastante substanciosa, uma palavra bastante forte, mas em quantidade menor de versículo. Por isso, os que são considerados menores não é no valor, mas é na quantidade de escrita. Então, em Ageu está registrado, né, esses princípios, como Deus responde ao homem que não levou a sério os interesses de Deus. Deus, depois de 70 anos, não é, vai trazer novamente uma quantidade de pessoas de volta a Israel, não é? Mas eles, como umas pessoas que eram regidas por teocracia, regido por Deus, a primeira coisa que eles precisavam fazer em adoração a essa libertação, para voltar à sua terra, seria reconstruir novamente o templo, o segundo templo, né? E não houve este bom senso daqueles que voltaram, né? Então Deus usa o profeta Ageu no período após exílio da Babilônia. Então, após exílio, após eles voltarem, né? E nós vemos que a nação de Judá, o reino do sul, junto com Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia, né? Deus diz que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Foi profetizado por Jeremias, como já lemos, não é? Em Jeremias 29:11, não é? Em Jeremias 29, ele está mandando uma carta para os que estavam, né, exilados lá na Babilônia, não é mesmo? Agora, no final do período de 70 anos, daquela carta em que mandava dizer que eles passariam lá 70 anos, após os 70 anos, o povo está voltando para Israel. E um povo de Deus teria que dar prioridade às coisas de Deus, não é assim mesmo? Então, a cidade de Jerusalém está sendo reconstruída, as casas estão sendo reconstruídas, mas a casa de Deus está abandonada. E o povo se justifica dizendo, não chegou a hora de cuidar da casa de Deus. Observe que é isso mesmo que Deus está dizendo em Ageu capítulo 1, versículo 2, a fala do povo. Ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Gente, eles voltaram para Israel, eles precisavam realmente se consertar com Deus. Parece que 70 anos de exílio, parece que o sofrimento que a pessoa passa não dá para ela a lucidez de que tem alguma coisa errada, não é mesmo? Que precisa se consertar.
Então, em resposta à fala do povo, Deus responde a Ageu capítulo 1, versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês, veja onde os seus caminhos te levaram. Então veja bem, veja onde seus caminhos levaram. Os caminhos dessa rebeldia, dessa obstinação, a princípio levaram para o exílio na Babilônia, escravos por 70 anos. E quando voltam, eles ainda continuam, obstinados, não é? Então Deus explica no versículo 6 de Ageu 1, ele explica: vocês semearam muito e colheram pouco. Come, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupas e ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Tudo que faz não traz prosperidade. E é como se fosse esvanecesse no ar. Deus está dizendo, não foi Satanás, foi eu. Olha que coisa tremenda, não é? Às vezes a pessoa acha que ela não é próspera, não é saudável, ela não tem paz porque Satanás não a deixa em paz. Na verdade, não é isso. Às vezes Deus está corrigindo essa pessoa e ela não tem a capacidade de entender. Esperamos que com esta palavra ela venha entender muitas coisas na sua vida pessoal. Aleluias! Muitos vivem isso hoje, não é? É um texto bem atual. Nós vemos que essa obstinação, e esse esvainecer nos ares é uma coisa muito atual na vida de muitos. No versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o que tem acontecido com vocês. No versículo 9, vocês esperaram que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e este pouco, quando levaram para casa, eu, o Senhor, o dissipei com um sopro. Oh, Jesus! Misericórdia, não é mesmo? Deus está dizendo, não foi Satanás, fui eu. E por quê? Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês correm por causa da sua própria casa, cuidam dos seus interesses, mas não cuidam do meu interesse, diz o Senhor dos Exércitos. E depois esperam que eu cuide dos interesses de vocês. Amados, somos salvos para salvar. Somos salvos para testemunhar do poder de Deus na nossa vida. E muitos são salvos e não faz nada. Passam a vida só, venha a nós, venha a nós, venha a nós, vosso reino nada, não é? É um crente que ninguém às vezes sabe que ele é um que confia no Senhor, que realmente confessa o Senhor como único e verdadeiro Salvador, porque ele não testifica de nada. E este silêncio, essa obstinação, faz com que realmente o reflexo de sua vida não faz os outros perceberem Deus na vida dele, não é? Então nós vemos, aleluias, que em Ageu capítulo 1, versículo 10 e 11, há uma explicação de causas e consequência pelos desinteresses do povo para com Deus. Então Deus diz no versículo 10 e 11 de Ageu 1 o seguinte: por isso os céus retêm o orvalho, a terra não produz o seu fruto. Glória a Deus! Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Veja bem, então, devido a esse descaso para com a obra de Deus, para o testemunho deste povo de Deus que volta para a terra prometida, que precisava reconstruir o
templo novamente para servir de grande testemunho a todos os que estão em sua volta, eles não fizeram. Então Deus puxa a orelha do povo e diz, olha o que está acontecendo. Vocês estão querendo, não é, cuidar dos seus interesses, achando que isso trará para vocês prosperidade, paz, alegria, mas não é assim que são as coisas dos que verdadeiramente dizem e servem a Deus. Então, a Bíblia diz que eles, ao ouvirem o que Deus falou, né, eles atendem à voz do Senhor. O povo temeu a Deus, glória a Deus. Que você também que ouça esta palavra venha temer a Deus, compreender a Deus, não é mesmo? Então houve um posicionamento a começar, né, pelos governadores, não é? Pelos sacerdotes e o povo, né? Aleluias. No versículo 12 vai mostrar que esses governadores, sacerdotes e povo, né, vieram a realmente tomar uma posição a qual deveria ser desde o início tomada, né? Então, no livro de Ageu mostra que devemos valorizar o Senhor, dar primazia ao Senhor, dar o primeiro lugar ao Senhor, né? E cuidando dos interesses de Deus, né? E depois cuidando dos nossos interesses, Deus vai fazer que os nossos interesses frutifiquem e realmente sejamos abençoados. Deus diz em Ageu, já no capítulo 2, versículo 15, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então ele está dizendo, olha, o que aconteceu com vocês antes de vocês me ouvirem. E mais à frente ele vai dizer o que vai acontecer depois que ouviram. Então vamos ver. Então, né, antes deles tomarem a atitude de viver de conformidade à vontade de Deus, Criador do céu e da terra, que realmente segura os filhos para que eles não se percam, não é? Então ele diz no versículo 16 do capítulo 2, antes, naquele tempo, alguém vinha ao monte de trigo esperando colher 20 medidas, mas havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Então, a produção era mirrada, porque houve granizo, houve ferrugem, houve pragas, não é? E realmente aquilo não prosperava, porque realmente as pessoas não deram a prioridade necessária para Deus, né? Então Deus diz no versículo 18, por isso desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Então Deus falou o que aconteceu antes, em que eles eram egoístas, pensavam só em si. E depois Deus vai falar o que vai acontecer depois que eles verdadeiramente se entregam à obra do Senhor. Então, aleluias, glória a Deus. Deus está dizendo, Deus seja louvado, enquanto vocês estavam preocupados só com seus interesses, houve escassez de tudo. Mas no versículo 19, confirma que esse egoísmo, né, foi a causa da escassez. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas desde esse dia, né, do 24º dia, né, do 9º mês, né, desde esse dia vos abençoarei. Então, Deus está dizendo, se você não me colocar em primeiro lugar, não priorizar o meu interesse, eu também não vou priorizar os seus interesses. Porque é maldade de Deus? Não. É porque Deus quer um ser humano, um homem, uma mulher,
abaixo de suas asas para ser protegido, porque esse mundo é mau. E as pessoas vivendo a seu belo pensar, querer, se perdem, não é mesmo? Então, mas se você mudar e com intencionalidade me colocar em primeiro lugar e cuidar dos meus interesses, eu vou cuidar dos seus interesses. Veja bem essa palavra intencionalidade. Você tem a intenção, você tem usando o seu livre-arbítrio de querer fazer, não é mesmo? Aleluias! Então nós vemos no capítulo 1 e 2 de Ageu, um alerta, né, a respeito de colocarmos Deus em primeiro lugar, porque Ele honra aqueles que o honram. Tá certo? Então veja, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, já na parte final é dito, porque aos que me honram, né, eu honrarei, porém aos que me desprezam serão menosprezados. Não serão colocados em evidência, não é mesmo? Aleluia! A Bíblia mostra que Deus tem um sistema claro de recompensa. Amados, essa noção em que as pessoas têm de que elas vivem como querem viver, fazem o que querem fazer e no final tudo vai dar certo, não é assim que a Bíblia diz. Aleluia, glória a Deus. Então, nos dias de hoje, vemos que alguns crentes preferem acreditar que no final da sua jornada ele vai chegar lá e lá do outro lado, não é? Da vida, na vida eterna, e lá terá a mesma recompensa. Não é assim que a Bíblia diz, não é? Mas Deus diz que não é assim. Cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Deus está dizendo, se você fizer mais por mim, eu vou fazer mais por você. A Bíblia fala de pessoas que serão salvas. Sim, serão salvas. Aleluias. Mas não terão, né, a recompensa, né, o galardão. E que outras que trabalharam dando prioridade a Deus terão galardão. Porque Deus tem um sistema de justiça e de recompensa. Olha, gente, não é só importante nós sermos salvos. Isso é importante, mas juntamente com isso, nós sermos galardoados por Deus dentro dessa nossa salvação. Não é mesmo? Aleluia, aleluia. Mas Deus tem um sistema de recompensa para os salvos, que está relacionado ao nosso comportamento. Quando entendemos a reciprocidade de Deus, nós podemos intencionalmente, voluntariamente dizer, eu escolho viver uma vida que honre a Deus e ser honrado por Ele. Coisa maravilhosa, não é mesmo? Um filho nessa terra quer honrar o seu pai, a sua mãe, quer ser melhor, uma semente melhor, não é? Dar melhores frutos pelo esforço de seus pais. Eu quero que meu pai, minha mãe tenham orgulho de mim, que é demais um filho de Deus, não é mesmo? Você vivendo desta forma, você remove limites e entra em um lugar em Deus. Sua fé cresce e você vive as intenções, as intervenções de Deus. Nenhum de nós precisa se conformar com o lugar de mediocridade. Amados, medíocre é aquele que está na média. Não é nem o primeiro, nem o último. Está ali entre o meio e a rabeira. Não é? Você não precisa se contentar com isso. Nesse mundo tem um espaço especial para você. Você veio aqui com uma missão. Você veio aqui para marcar a sua geração, para realmente honrar seus pais e honrar principalmente a Deus. Não seja uma pessoa medíocre, uma pessoa na média. Passe desses limites, amém? Deus, aleluias, aleluia, glória a Deus.
Então, nós devemos dar ouvido à palavra de Deus. Ela nos dará princípios e nós, ao cumprirmos este princípio, todos nós, vamos receber de Deus mais e mais. Glorificado seja o nome do Senhor. Os dons são de Deus, mas foi disponibilizado para os que buscam. Você tem a responsabilidade de buscar. E na medida da sua entrega, você determina qual é a intensidade que você vai experimentar de Deus. Você não escolhe os dons, mas a intensidade da manifestação dos dons que Deus tem para você depende da sua rendição, depende da sua entrega. Nós precisamos de um profundo compromisso com Deus. Aleluias, glória a Deus. Deus estabelece um sistema de valores e princípios para que Ele possa fazer muito mais pelas nossas vidas. Amados, a salvação não depende de obra. A salvação é dom de Deus. Aleluias. Mas, uma vez salvo, uma vez que o seu espírito tem os olhos do espírito aberto, você deve ser grato a Deus, vivendo nos seus princípios e na sua vontade, porque com os olhos espirituais abertos, você compreende que é o melhor para você. Então, nós devemos pedir ao Espírito Santo para que nós venhamos a entender esses princípios e vivê-los de forma que agrademos a Deus. Então, mais uma vez, a salvação independe de obras, não é? Mas após a salvação, que é um dom de Deus, um dom imerecido, nós venhamos a realmente corresponder com frutos de gratidão, colocando o Senhor em primeiro lugar e fazendo dele, aleluias, o nosso exemplo, o nosso alvo, para que ao sairmos desta terra possamos contemplar a sua face. Vamos orar? Deus de mistério, Deus de graça, sabemos, Senhor, que nem tudo que sofremos, passamos, a escassez que vivemos é obra de Satanás. Muitos pensam assim, estão enganados. O Senhor está os puxando com corda de amor, está os segurando para que eles não vão tão longe a ponto de se perder e depois sofrer exílio, não é? Como houve com o povo de Israel. O Senhor os puxa com corda de amor para si, para que eles não se machuquem, não se percam. É por amor que o Senhor nos corrige e nós te agradecemos. Pai, muitos estão passando por situações muito difíceis, situações de doença, de escassez, de portas fechadas. Dai a eles a compreensão de que eles devem dar em primeiro lugar a primazia a Ti. E depois tudo será acrescentado a eles por acréscimo da sua misericórdia, como está em Mateus 33. Aleluias. Aliás, Mateus 6, versículo 33. Nós precisamos dar a primazia a Ti, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor não nos pede o mais do que podemos fazer. E tudo que o Senhor pede é para o nosso melhor, para nós testificarmos com as nossas vidas o Seu poder, o Seu senhorio e verdadeiramente viver uma vida que glorifique o Seu nome e dá testemunho àqueles que ainda não Te conhecem. Abençoe os que ouvem esta palavra, concedendo a eles, primeiro, iluminação em suas mentes e depois disso, cura, abertura de portas, verdadeiramente a graça do Senhor na vida deles. E que o Senhor possa abençoá-los com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amados, se essa palavra tocou o seu coração, mande para os seus contatos, se inscreva ao nosso canal. Eu agradeço profundamente por isso. Antes de mais nada, antes de encerrarmos, vamos ministrar a bênção,
apostólica que está em Números, capítulo 6, versículo 24 e 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. E todos os que ouvem essa palavra digam amém. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, que Deus possa abençoá-los profundamente nesta semana, em nome de Jesus Cristo. Se esta palavra abrir o seu olho espiritual e você vir recebendo bênção através dela, traz um testemunho no nosso, na página, não é? Que tem a oportunidade de você ter uma comunicação conosco. Lerei todas as mensagens que vocês mandarem e mandarei para cada um de vocês do fundo do meu coração. Deus os abençoe. Glorificado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.